quero trazer alguma coisa aqui do livro de Jonas. Aleluia. Profeta Jonas, capítulo 1. Glória a Deus, aleluia. Enquanto vocês acham, Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Aonde está o teu Deus? Aonde Ele está? Aonde está o teu Deus? Aonde Ele está? Meu Deus está no céu, também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Meu Deus está no céu, também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu nosso ressuscitou. Aleluia. Glória a Deus. Cantei baixinho porque senão a voz não ia andar não. Vamos estar lendo aqui no capítulo 1, verso 1, diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Vamos orar. Pai, eis aí tua palavra, Senhor. Pai, que em nome de Jesus eu possa falar, Pai, aquilo que provém da tua parte, de forma, Deus, que venha alimentar o teu povo, que venha, Senhor, ser uma palavra, que venha nos trazer o crescimento, ó Pai, venha nos trazer, ó Pai, aquilo que precisamos para estar mais firme na tua presença. Me ajuda, Pai, neste momento, Pai, a fazer a tua obra, a tua vontade, o teu querer, a ponto, Senhor, de alcançar almas, ó Pai, alcançar vidas, alcançar pessoas que necessitam de ouvir essas palavras, para que possam assim se firmar, ó Pai, e estar na tua presença, Pai. Aleluia, de uma forma que te agrada, Pai. Nos ajuda nesta noite, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. E as palmas já vão ao Senhor. Aleluia. A garganta está arranhando um pouquinho, mas aleluia. A palavra será pregada, amém? Irmãos, todos conhecem a palavra de Jonas. Tem vários fatos que nos chamam muita atenção, né? Ao ponto, né, de Jonas engolir uma baleia, né? Não é assim? Não, a baleia que engoliu Jonas. Né? Apesar que se alguém falasse que Jonas engoliu a baleia, eu ia acreditar também, né? Mas se tivesse na Bíblia. Mas ela não sabe quanto tempo, né? Mas a palavra vai nos dizer, né, irmãos, que a trajetória de Jonas foi uma trajetória que muitos julgam esse profeta. O profeta fujão. Profeta desobediente. Esse profeta, ele fez isso ou fez aquilo. Quando nós entramos no contexto da história, nós entendemos o que Jonas fez realmente. Está certo que Jonas fugiu da presença do Senhor, ou melhor, Jonas quis desobedecer a Deus, e ele tinha os seus entendimentos, vamos falar assim, ele tinha as suas razões, que não era a razão de Deus, né? Por isso ele desobedeceu. Porque quem eram os ninivitas? Os ninivitas eram um povo rebelde. Os ninivitas eram um povo que matava, roubava, saqueava, destruía sem dó. Eles vinham, faziam ali, né, a confusão deles ali, levavam quem queria, matava quem queria. Então era um povo muito ruim. Os ninivitas eram um povo que todo mundo queria distância. E quando Deus falou para Jonas, vai à grande cidade, apregou-a lá, Jonas falou assim, Deus não vai matar eles. Pensa na cabeça de Jonas agora, se coloca na cabeça de Jonas agora, você sabendo que aquele povo lá é ruim, e você querendo que Deus matasse
mundo para que acabasse com o problema daquele povo que estava ali. Pensa você só, alguém que sempre vem aqui, mata, rouba e destrói, mata, rouba e destrói. Nós, como seres humanos, nós já fazemos o quê? Deus, leva esse povo. Deus, manda fogo do céu. Manda. Deus, opera teu querer aqui para que esse povo pare de fazer o que eles estão fazendo. Na cabeça de qualquer ser humano acontece isso. Mas Deus tinha um propósito diferente com aquele povo. Nós não entendemos a mente de Deus. Deus, na verdade, queria mostrar para nós hoje que há salvação mesmo para aquele que está em uma situação dessa forma. Aquele que está fazendo o que é errado, se parar de fazer o que é errado, se voltar para os braços do Senhor, obedecer o Senhor, ainda há esperança. A palavra que Deus está colocando hoje em nossa mente, nosso coração, é que ainda há esperança para aquele que se encontra perdido. Aquele que você acha que não tem mais esperança na vida dele, aquele que se encontra no fundo do poço, aquele que se encontra num ponto talvez encarcerado, né? Ou de uma forma que você acredita que não, esse aí não tem mais jeito. Deus está colocando um ponto, há jeito sim para esse. Através da trajetória de Jonas, ele vai mostrar para nós que enquanto há fôlego de vida, como foi falado aqui no versículo, há esperança. Enquanto você estiver respirando, enquanto você estiver vivo, enquanto você tiver entendimento, você pode ser salvo, pode ser o homem ou a mulher de uma forma mais horrível a qual você olhar e enxergar, não, para esse aí não tem mais jeito não, esse aí já era, esse aí não tem. Deus vai falar assim, para esse aí tem jeito sim. E nós, como homens e mulheres de Deus, nós temos que fazer como Deus quer e não como nós queremos. Nós queremos que Deus leve logo. Nós queremos que Deus tome providência e resolva logo isso de uma vez por todas, né? Senhor, pega, leva, some. Mas Deus não, Deus ele quer que esse se converta. Deus quer que esse mude a sua forma de agir. Eu quero dizer, irmãos, que muitas das vezes aqueles que estão fazendo mal lá fora, eles podem ter mais salvação ou direito à salvação do que a nós. Você sabia disso? Porque aquele que julga é pior do que aquele que está sendo julgado. Sabia disso? Porque aquele que julga, ele pode ter algo tão enraizado no teu coração que ele pode não ter a chance de se arrepender do que ele está sendo, do que ele está fazendo. Então a palavra do Senhor vai falar que o próprio Jesus diz: eu não julgo ninguém. Então, se Jesus não julga ninguém, quem somos nós para julgar? Aquele que se encontra lá fraco, perdido, destruído, aquele que se encontra naquela situação deplorável, quem somos nós para julgar? Eu quero dizer, irmãos, que nós que nos sentimos ou que estamos agindo como cristão, está arriscado de nós não sermos aceitos, enquanto pessoas que estão perdidas vir a se arrepender e ser aceita pelo Senhor. A palavra do Senhor vai dizer, irmãos, que naquele grande dia, muitos ficarão de fora, e eles vão falar: Senhor, pregamos no seu nome, louvamos no seu nome, falamos, fizemos o que aparentemente estava sendo a tua vontade. E Jesus fala: apartai-vos de mim, pois não vos conheço. Por que se nós olharmos numa visão, por que esses que pregou no nome do Senhor, esses que fez a vontade do Senhor aparentemente dentro da Bíblia, esse que fez as obras que aparentemente as obras que o Senhor nos determina, por que esses nesse grande dia ficarão de fora, como diz a palavra? Nós temos que entender, irmãos, que o ego do ser humano, como é que eu vou dizer a palavra assim? O caráter que o ser humano muitas das vezes cria para si mesmo, isso pode fazer ele ser destruído naquele grande dia.
Tem uma passagem na Bíblia que vai falar da oração do publicano e a oração do fariseu. A palavra vai nos mostrar que aparentemente o fariseu, ele é o homem de Deus na Bíblia. O fariseu é o homem que está fazendo a vontade de Deus. O fariseu é o homem que está buscando Deus. O fariseu é o homem que conhece a palavra de Deus, que conhece as leis de Deus. Sendo que a palavra de Deus vai nos mostrar que o fariseu, ele cresceu no seu ego, de tal maneira a pegar a lei do Senhor e fazer ela ficar mais difícil do que é para aqueles que estão começando. Então, aleluia, a palavra nos mostra que o erro dos fariseus é exceder aquilo que Deus colocou. E para nós não é diferente. Eu quero dizer, irmãos, que temos que tomar cuidado com as palavras que ouvimos de homens e mulheres de Deus. Não estou dizendo que eles estão certos ou que eles estão errados, mas devemos peneirar tudo que ouvimos. Porque às vezes alguém ouviu uma palavra dura e vai passar essa palavra dura da mesma forma que ouviu. Mas eu quero dizer que Deus, Ele vai trazer a palavra de uma forma que nós conseguimos ouvir, que nós conseguimos entender e que nós conseguimos interagir com ela. Aleluia, glória a Deus. A garganta está falhando. Eu quero dizer, irmãos, que Deus, Ele não é como os homens. Eu quero dizer que no mundo você vai ouvir muitas palavras duras de pregadores, homens e mulheres que se dizem homens e mulheres de Deus. Ah, eu sou pregador, ah, eu sou cantor, eu sou isso, eu sou aquilo. Irmãos, muitos que dizem que não está sendo nada perante Deus. Deus está falando assim, você está dizendo que você é o quê, meu filho? Eu não te conheço como isso não. Eu quero dizer, aleluia, que a palavra do Senhor, para que nós não venhamos a ser enganados, nós temos que ler e meditar nesta palavra de dia e de noite. Esse versículos a qual vocês trazem aqui, aleluia, nada mais é do que vocês serem citados a ler a palavra de Deus. É uma forma de vocês ali falar, não, eu tenho que ler uma palavra, porque ali, né, eu vou poder usar ali, eu vou poder ler aquela palavra, e isso vai trazer em você um desejo de buscar a palavra do Senhor. Porque naquele grande dia, você não vai ser enganado por aqueles que trazem uma palavra persuasivas ao teu coração. Eu quero dizer, igreja, que a palavra de Deus, ela é maravilhosa aos nossos corações. E da mesma maneira, nós temos que entender e ouvir essa palavra para usar essa palavra lá fora para aqueles que precisam. Quando alguém estiver sendo julgado lá fora, aleluia, meu Deus, mesmo que seja verdadeiro julgamento, ao qual alguém errou, você errou, você vai pagar por isso, você vai isso e você aquilo, você ter uma palavra, irmãos, ele errou sim, Deus vai cobrar dele, mas olha, ele também tem o direito ao arrependimento, ele tem direito também de se arrepender, e em algum momento ele vai ser perdoado. Nós não temos direito nenhum de julgar. Imagina se Deus julgar os nossos pecados. Meu Deus do céu, se Deus julgar nossos pecados, nós já estamos mortos. Se Deus julgar o que você fez até agora, pensa assim, levemente, uma linha de raciocínio, pensa tudo que você fez de errado até agora. Se você fosse julgado pelo teu erro, nós não estaríamos aqui. Mas é a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o sangue de Jesus que tem nos purificado, nos restaurado e nos feito dignos de estar aqui respirando. Não tem dignidade, na verdade, nós não somos dignos de nada, mas pelas misericórdias de Deus nós estamos aqui. Pensa você tem direito de estar respirando no dia de hoje? Por tantas coisas que nós fizemos lá atrás. Eu espero que agora ninguém esteja fazendo nada tão problemático. Mas lá atrás, quantas coisas erradas nós fizemos? Quantas coisas erradas eu fiz?
E as misericórdias de Deus me alcançou para eu estar aqui em cima desse púlpito, trazendo a palavra do Senhor. Quantas vezes eu fiz mal para alguém? Quantas vezes eu falei mal de alguém? Quantas vezes eu mesmo me prejudiquei, prejudicando outras pessoas? E as misericórdias de Deus infinita nos trouxe até aqui neste momento. Então, irmãos, a palavra de Deus vai nos mostrar que Jonas, ele julgava aquele povo que matava, roubava e destruía, de forma que Jonas queria ver aquele povo morto. A palavra nos ensina isso. Então Deus falou: Jonas, vai lá falar com aquele povo rebelde, apregoa lá contra aquele povo que a maldade dele já está cheirando mal às minhas narinas. E Jonas pega, desce para Tarsis, paga uma passagem. Ele desce até Jope e paga uma passagem para Tarsis, fugindo de diante de Deus. E para fugir de diante de Deus, ele achou que ele estaria escondido no fundo do barco. Ele desceu para as partes baixas do barco e ali adormeceu. Estava ali dormindo. E Deus foi e fez o quê? Mandou uma tempestade. Ah, meu Deus. A tempestade, eu quero dizer o seguinte, irmãos, que quando estamos em desobediência, Deus permite a tempestade. Eu não sei se alguém aqui se encontra desobediente perante o Senhor. Existe tempestade na nossa vida para duas coisas, eu entendo assim. A primeira tempestade que vem sobre nossa vida é quando nós estamos desobedientes ao Senhor. Deus quer algo de nós e nós não fazemos. E a desobediência traz tempestades em nossa vida. E a segunda coisa, quando vem alguma tempestade em nossa vida também, é para que a tua vitória seja grande. Então temos que saber distinguir se a tempestade que você está passando hoje é por causa de uma desobediência ou se é porque Deus quer te dar uma bênção grande. Porque depois da tempestade vem o que? A bonança, a vitória. Depois de todo problema vai vir uma vitória. Depois de toda luta vai vir uma vitória, irmãos. Se nós formos fiéis ao Senhor depois da guerra, da luta que vem sobre nossa vida, Deus mesmo nos colocou aqui para ficar mais firmada essa colocação. O Senhor, os discípulos perguntaram ao Senhor: Senhor, quem pecou para que esse nascesse cego? Foi ele mesmo ou foi dos seus pais? Jesus falou assim: não, tem algumas enfermidades que é para a glória de Deus. Então tem algumas lutas que é para a glória de Deus. Então às vezes você está passando uma luta, não é por desobediência, não é por causa de pecado, mas é pela glória de Deus na tua vida. Mas outros passam pela luta, entra na guerra, entra na peleja, entra na tempestade por causa da desobediência. Então aqui, aleluia, Jonas entrou aqui no meio da tempestade por causa da desobediência. E eu quero dizer outra coisa, irmão: a desobediência na nossa vida gera transtorno para aqueles que estão à nossa volta. Então, se você chegar a ser desobediente ao Senhor e Deus enviando a tempestade na tua vida, aqueles que estão à tua volta podem sofrer também. Entenda o que eu estou falando. Por causa da tua desobediência, os teus filhos podem sofrer, a tua família pode sofrer, a tua casa pode sofrer. Não estou aqui julgando ninguém, só estou falando o que diz a palavra. Jonas desobedeceu e veio a tempestade no mar. E quem é que sofreu naquela tempestade? Os marinheiros que estavam no barco. Os marinheiros estavam ali, vamos falar que eles estavam inocentes naquela tempestade gerada por causa da desobediência de Jonas. Eu também vou dizer, alguém desobediente na nossa família pode trazer ventania para nós também. Mas eu quero dizer, seja fiel até o fim, que a vitória vem. Aleluia. A vitória vem, aleluia. A vitória vem, meus irmãos. Glória a Deus. A palavra vai dizer que aqueles marinheiros chegaram a perder fazendas.
Porque quando eles estavam na tempestade, o barco estava para afundar, e eles começaram a jogar as fazendas no mar, para que viesse a aliviar o navio, para que o navio não viesse a afundar. Então pensa que nessa trajetória você pode ter perda também. Eu quero dizer que ainda que a tempestade não seja gerada por sua culpa, vamos falar assim, por sua desobediência, mas por alguém perto de você, você pode ser atingido de alguma forma também. Mas eu quero dizer, aleluia, ser fiel que a vitória vem. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E ali aqueles marinheiros inocentes tiveram perdas. E eles tiraram sorte para ver com quem estava o erro. Olha só, até pessoas que não eram cristãs, pessoas que não eram judeus, pessoas que não tinham o mesmo Deus que nós temos, eles tiraram sorte ali, cada um diante do seu Deus, e a sorte caiu no bendito cujo, sobre Jonas. E aqueles homens chegaram, o capitão do navio chegou e falou: declara quem é você, da onde você vem, porque ele já tinha falado que estava fugindo da presença de Deus. E ele falou: eu sou hebreus e temo ao Deus vivo, o Deus do céu, o Deus da terra e o Deus do mar. Só em falar isso, aqueles homens já temeram. Peraí, esse é o Deus também do mar? Por isso que a gente está passando essa tribulação, porque Jonas já tinha falado para eles que ele estava fugindo da presença de Deus. Então ele falou: esse homem fugiu da presença de Deus, e Deus veio buscar ele aqui no mar com essa tempestade por causa de um homem desobediente. Irmãos, aleluia, não desobedeçam ao Senhor de maneira nenhuma. Quando Deus falar para você, Ele garante. Ainda que seja difícil o que Deus esteja pedindo para vocês fazer, Deus não pede, Deus manda. Se Deus estiver te mandando fazer alguma coisa, ainda que seja difícil, vai e faça. Porque a última palavra é do Senhor, a bênção do Senhor, a vitória é do Senhor, a tempestade também é do Senhor, a dificuldade também o Senhor pode mandar. Mas a vitória que Ele manda é maior. Glória a Deus. A vitória que Deus tem preparada. Olha, eu quero dizer, igreja, Deus já preparou a tua vitória. Aleluia. Tem uma casa preparada lá com teu nome na porta. Glória a Deus. E é uma casa celestial, feita de ouro, de cristal. Glória, glória. Imagina você, aleluia. Muitas das vezes, minha esposa reclama com razão que a nossa casa está lá em obra até hoje. Está difícil acabar aquela obra, Eu acho que casa é difícil, não ter uma obra para fazer. Só que lá em casa a obra está demais. Só Deus para ter misericórdia. Então, tadinho da minha esposa. Sempre tem alguma coisa para fazer, irmãos. A obra é grande. Pula essa parte. Vamos pular essa parte. Vamos aqui para Jonas. Deus colocou essa obra na mão de Jonas, e Jonas fugiu diante da presença de Deus. Veio a tempestade sobre aquele navio, e ali aqueles homens tiveram perderam só por estar perto de Jonas, que estava desobedecendo a Deus. E ali, naquela conversa, os homens perguntaram: o que faremos nós para que essa tempestade acabe? E ali ele falou assim: me levante e me joga no mar, que essa tempestade vai acabar. Agora eu vou te fazer uma colocação. Pensa, por causa daquele homem veio a tempestade. Como é que você vai meter a mão nele e jogar ele no mar? Mas eu iria imaginar, estou conjecturando. Eu iria imaginar, se a tempestade veio por causa dele, ele é um homem de Deus, se eu jogo ele no mar, Deus afunda a gente. Não é verdade? Se a tempestade está vindo por causa de um homem de Deus, que está aqui com a gente, eu vou jogar ele no mar para morrer, Deus vai me levar junto. Olha, pensa só como é que aquele homem, mas eu vou te falar o que aconteceu. Aqui no verso 14 vai dizer assim, Então
clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, Jonas, e não ponha sobre nós o sangue inocente, olha, porque tu, Senhor, fizeste como te aprove. Duas situações que eu quero colocar aqui. Primeiro, aqueles homens não eram servos do nosso Deus. Cada um tinha o seu próprio Deus, mas ganharam almas ali, né? Jonas na sua, como se diz? Na sua ignorância, no seu Deus, na desobediência, conseguiu ganhar almas para o Senhor. Porque esses homens não eram servos do Deus vivo, mas a partir daquele dia, eu acredito que eles começaram a orar ao Deus do céu, da terra e do mar. Porque eles viram o poder que esse Deus tinha. Mas aqui, olha, eles temeram e pediram a Deus, oraram a Deus: Senhor, não nos impute a vida deste homem, porque ele mesmo está falando para lançar ele no mar e vai acabar a tempestade assim fazendo. E assim eles fizeram, levantaram Jonas e jogaram Jonas no mar. Eu iria pensar duas vezes, irmãos. Sinceramente, olha, eu pensando aqui agora, já pensou? Deus está mandando a tempestade, está quase afundando o barco por causa dele, eu vou jogar ele no mar, mas pula essa parte, né? E ali Deus enviou um grande peixe, que engoliu Jonas e ficou com ele 3 dias no ventre do mar. Irmãos, tudo que a Bíblia faz, existe uma cristofania em tudo que acontece na Bíblia. Eu estava para trazer estes reconhecimentos de muitas cristofanias dentro da Bíblia até o Novo Testamento, mas ainda não veio o momento. Mas qual é a parte que diz aqui nessa cristofania, a representação de Deus através da vida dos profetas no Antigo Testamento? Porque quando Jesus vai padecer, ele fala, quando pergunta qual o milagre, como é que é a palavra que diz? Qual é o sinal que você demonstra para nós por essas coisas que você está fazendo? Nenhum sinal será demonstrado senão o do profeta Jonas. 3 dias, 3 noites de morte. Não sei se Jesus ficou 3 dias e 3 noites, não. Pela contagem parece que não bateu, não, né? Mas, amém. Não vamos chegar nessa parte, a gente não estava lá para ver, né? Mas, ao terceiro dia, mas é porque foi sexta, sábado e domingo. Mas eu acho que não foi 3 dias e 3 noites. Mas, amém, vamos pular essa parte, que a outra parte aqui. Alguém vai falar sobre isso, qualquer hora a gente traz. Mas então, a cristofania aqui desta colocação é que ele ficou morto por 3 dias. E ao terceiro dia ele ressuscitou. E Jonas, ao terceiro dia aqui, ele foi lançado para fora do peixe, já na cidade, né? Como eu sempre digo, né? Jonas teve um passeio de submarino, né? Antes de todo mundo. E ali, né, ele foi lançado. Mas como que ele foi lançado lá em Nínive, já na praia de Nínive? Qual foi o processo que passou, irmãos? O que eu quero trazer aqui agora é muito eficaz para a nossa vida. Jonas, ele orou do ventre do peixe, está escrito aqui no capítulo 2, e orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe. Pensa bem, eu não sei como ele deveria estar lá no ventre do peixe. Ele fala que estava enrolado por algas na sua cabeça, sei lá mais o que, como é que estava, ele devia estar ali misturado com a comida do peixe, com as algas e sei lá mais o que o peixe comeu. Mas imagina a situação daquele homem ali dentro. E eu quero dizer assim, que todos nós temos um problema muito sério. Entenda comigo agora o que eu vou falar. Quantos de nós só buscamos ao Senhor quando estamos no fundo do poço? Quantos de nós só clamamos o Senhor quando a dor é forte demais? Quantos de nós só buscamos a Deus quando não tem mais saída?
acabou para mim agora, só Deus. Eu quero dizer que Deus proporciona isso na tua vida para que chegue a este momento. Poxa, se Deus faz isso, Ele é muito mal. Não, Ele não é mal, não. Ele é muito bom. Porque o pior problema que Ele te proporciona para você buscar Ele no último momento é porque se você estivesse bem, você não iria buscar Ele. Tá tudo bom, tá tudo bem, buscar Deus nada. Que buscar Deus o quê? Aí Deus permite você chegar no fundo do poço. Deus permite você chegar na sua última força. Eu ouvi um ateu falando: rapaz, se eu tivesse, um ateu, se eu tivesse num avião caindo, eu acho que o único nome que eu iria clamar seria o de Deus. Um ateu falou isso. Pensa bem. Então quer dizer, por que esse ateu não começa a clamar a Deus agora? Sabendo ele que se ele estivesse numa situação dessa, ele clamaria a Deus. Ele falou com as próprias bocas dele, com a própria boca dele. Então que para nós que já conhecemos a Deus, que não seja preciso chegar a uma situação catastrófica, uma situação dificultosa ao limite para que nós venhamos buscar a Deus, mas que nós venhamos a fazer, por que não, igual a Davi, que clamava ao Senhor 3 vezes por dia. Por que não? É tão simples. Se a gente começar a adequar a nossa vida, é difícil. Eu sei que o decorrer do dia pode ser difícil para muitos, mas quando a gente acorda, Daniel clamava 3 vezes ao dia. Eu errei aqui, né? Amém. É Daniel, clamava 3 vezes ao dia. Pensa bem, quando a gente acorda, por que não, Senhor, te agradeço pela minha vida, te agradeço por ter acordado, te peço para estar todo o dia comigo, me ajude na minha caminhada, na hora do almoço, Deus, eu te apresento a comida que o Senhor me permitiu. Te agradeço pela minha vida até este momento, agradeço pela vida dos meus filhos, de todos. E à noite, antes de dormir, Pai, muito obrigado porque vivi este dia todo e o Senhor me permitiu. Nós conseguimos, irmãos, orar até mais vezes por dia. E vou dizer que com certeza tem pessoas aqui que oram até mais de 3 vezes por dia. Mas a palavra hoje só está nos trazendo aqui a memória que nós devemos não parar e continuar fazendo essas coisas. Que não seja preciso acontecer alguma coisa catastrófica em nossa vida para que nós venhamos a buscar a Deus. Talvez Deus permita algumas coisas acontecer em nossa vida porque Ele quer mais comunhão com cada um de nós. Talvez aquilo que você está dando para o Senhor hoje ainda não seja o suficiente. Talvez Ele sabe que você pode dar mais do que você está dando para Ele. Talvez Deus saiba que você pode se esforçar um pouquinho mais. Não estou falando que todos aqui têm que fazer isso, mas busque ao Senhor se estamos fazendo o que é necessário, o que é suficiente. Eu sei que eu não estou fazendo o suficiente. Eu sei que eu falho, eu sei que muitas das vezes o dia passa corrido e a gente faz tantas outras coisas, quando a gente vai ver, o dia já acabou e a gente não teve um tempo dedicado para Deus. E nós devemos dedicar algum tempo da nossa vida para Deus, algum tempo do nosso dia para Deus. Tira ali algum momento, reserva aquele momento ali. Hoje, eu fui para a escola dominical, voltei, cheguei em casa, fui fazer outras coisas, fui me divertir um pouquinho e começou a me incomodar. Não, tem que tirar um tempinho para Deus, tem que tirar um tempinho para Deus. Larguei tudo que eu estava fazendo, fui lá, tomei um banho, peguei a Bíblia, sentei na minha cama e fiquei ali algum tempo com Deus lendo. Vou dizer, igreja, no meu coração eu senti que aquilo ali não foi nem o mínimo que eu precisava fazer. De coração. Eu fiz isso hoje, não estou trazendo essa experiência para dizer, caramba, eu li a Bíblia, não, porque eu falho, eu erro, eu deixo de fazer também.
Mas eu quero dizer que no meu coração, eu ter feito isso, eu senti que aquilo ali não era o mínimo que eu deveria fazer para Deus. Então, assim, eu estou trazendo uma experiência minha para os irmãos. Que de repente Deus, eu vou dizer outra coisa aqui, irmãos. Entenda o que eu vou falar. Ainda bem que Deus tem nos incomodado a buscar Ele. Porque eu vou dizer, enquanto Deus estiver te incomodando, me busca mais um pouquinho. Olha, faz isso um pouquinho mais. Eu quero dizer que enquanto isso estiver acontecendo na tua vida, é porque o Espírito Santo de Deus ainda está ali, ó, intercedendo contigo. Porque eu vou dizer, irmãos, a partir do momento que você não sentir nada no teu coração com relação a buscar a Deus, tenha medo. Porque se você não sentir nenhum incômodo quando você não busca a Deus, é porque talvez o Espírito Santo de Deus já se afastou de você. Eu sinto muito incômodo durante o dia, durante horas, e eu digo que eu faço pouco. Eu sinto incômodo para jejuar, eu sinto incômodo para orar, e eu dou glória a Deus por causa disso, porque enquanto isso acontecer na minha vida, eu digo, igreja, eu estou me colocando aqui, ó, eu preciso fazer mais. Eu preciso ir além das minhas forças. Estou pregando aqui, essa palavra para mim também aqui, ó, está cortando para os dois lados. Nós precisamos nos dedicar mais ao Senhor. Nós precisamos orar com um tempo aceitável ao Senhor. Nós precisamos alcançar o coração de Deus. Porque Jesus está às portas, irmão. Eu ouvi um testemunho essa semana que eu fiquei até meio incomodado. De um pastor da internet, acho que ele é pastor, que ele teve um encontro com Jesus no espiritual. E ele falou: Senhor, eu posso orar por esses enfermos para eles serem curados? Jesus falou: não, porque eles não serão curados. Eu não entendi por que essa colocação, eu não entendi. Talvez ele teve explicação, eu não tive, mas eu entendi uma coisa. Eu orar por uma pessoa que precisa da cura, se a própria pessoa também não aceitar e receber, ela não será curada. Eu estou dizendo assim, irmãos, tem muitas pessoas que têm fé, que oram pela cura, mas algumas delas vai receber a cura no momento certo, porque é para a glória de Deus. Outras não vai receber a cura. Mas o importante é você estar ligado com Deus para você ser salvo naquele grande dia. O profeta Eliseu, ele viveu a vida dele toda com a doença que ele tinha. E ele morreu com a doença que ele tinha. Mas você sabe qual é o ponto? Eliseu está no céu. Eliseu está na presença de Deus. Sabe por quê? Independente da enfermidade que ele tinha, da enfermidade que levou ele, talvez, eu não sei se ele morreu exatamente da enfermidade que tinha. Eu sei que a palavra diz que ele morreu com a enfermidade que ele tinha. Mas ele foi fiel até o fim e ele recebeu de Deus a maior vitória, que foi a salvação. Eu tenho enfermidades na minha vida, eu tenho uma alergia na minha pele que o médico diz que não tem cura. Então, essa alergia que eu tenho, eu vou com ela até o final, se Deus não entrar com providência. Eu sei que Deus pode curar, mas se Deus não quiser curar, eu vou até o último dia da minha vida com essa enfermidade. Mas por causa disso eu vou falar mal de Deus de maneira nenhuma. Deus, eis-me aqui. Com enfermidade, sem enfermidade, eu vou louvar e glorificar o teu nome até o final. Então que Deus assim possa nos dar a força que precisamos, mediante as nossas dificuldades, as nossas necessidades, tudo que estamos passando agora, que nós venhamos a ser fortes até que Jesus venha sobre nossa vida.
Irmãos, a palavra de Deus, para finalizar, nem sei que horas tem. A palavra de Deus vai dizer que Jonas foi lançado ali em Nínive, e ele foi lá e obedeceu ao Senhor, e foi lá e fez o que o Senhor mandou ele fazer. Ele pregou ali na cidade de Nínive, e a palavra do Senhor vai nos dizer que houve um tão grande mover de arrependimento, que começou não só dos pequenos, mas dos grandes também, até os animais. Até o rei desceu do teu trono, se vestiu de saco e se arrependeu, e ele falou, mandou um decreto que todos tinham que jejuar, todos tinham ali que buscar o arrependimento do Senhor, e aquele povo, aquela nação ali, acredito que todos devam ter feito, até os animais jejuaram. E ali Deus, como diz a palavra, não destruiu Nínive como tinha colocado, que iria destruir por causa do arrependimento. A palavra de Deus diz, isso já está falando para nós, se o meu povo que se chama pelo meu nome, me buscar, se arrepender dos teus maus caminhos, Deus vai falar que vai nos abençoar, Ele vai nos fazer ter o melhor que nós precisamos. Nem vou falar que nós queremos não, que nós precisamos. Então, irmãos, a palavra vai dizer que os ninivitas se arrependeram. Por isso, a cidade não foi destruída. Mas Jonas, tadinho de Jonas. Jonas ainda ficou com o pé atrás ali. Viu, Senhor? Viu? Eu sabia que você não ia destruir eles. Aí Deus vai lá, faz nascer a bomboreira ali para poder não fadigar Jonas por causa do sol. No dia seguinte, Deus vai lá, manda um bichinho para matar a bomboreira. Jonas vai lá, chega a cair, a palavra diz que ele desmaia e tudo, por causa do sol. Depois ele levanta, Senhor, leva a minha vida. Ele já estava pedindo até a morte. Aí ele foi e falou, tá vendo, Jonas? Você está tendo dó dessa bomboreira que cresceu num dia, no outro morreu. Como é que eu não vou ter dó desse povo todo aí, que não enxerga um palmo na frente do teu rosto? Quando eu ouço essa palavra, eu entendo que há salvação para cada um de nós. Aleluia. E não só para nós, mas para cada um que se encontra perdido lá fora. Sabe, aquele parente seu que está afastado, tem salvação para ele. Aquele parente nosso que está fazendo o que é errado, tem salvação para ele. Aquele parente nosso que está num estado deplorável, tem salvação para ele. Como? Se ele se arrepender, se ele buscar a face do Senhor. Mas como é que ele vai saber disso? Nós temos que falar. Meu irmão, ainda tem salvação para você. Se arrepende, busca o Senhor. Meu amigo, ainda tem salvação para você. Se arrepende, busca o Senhor. Meu filho, meu neto, meu irmão, meu pai, minha mãe, ainda tem salvação para você. Se arrepende e busca o Senhor. E quem vai levar esta palavra para cada um deles somos nós. Eu posso levar para os meus parentes, vocês levam para os seus parentes. E se ele ouvir, é uma alma que nós vamos ganhar para o Senhor. Aleluia, igreja. Então, que cada um de nós venhamos a analisar nossas vidas, nossa caminhada, lembrando que pelos nossos próprios atos nós não somos nada, nós já teremos padecido, mas pelas misericórdias do Senhor, que não nos julga e nos mostra que nós não devemos julgar. Aleluia. E através dessa grandiosa salvação que Cristo nos dá, que nós estamos recebendo a chance de ir morar com Ele naquele grande. Amém, meus irmãos? É aqui em nome de Jesus. Receba esta palavra. Louvem, orem, busquem ao Senhor. Aleluia.